Boa tarde a todos. Aqui professor Paulo Silva, espero que vocês estejam bem. Eu estou na medida do possível. E hoje nós vamos ver um vídeo, na verdade o vídeo de hoje, né, a videoaula, ela trata do assunto Era Vargas, né, que é um dos assuntos fundamentais do nono ano e do terceiro ano do ensino médio, tá bom? E então, nas minhas aulas na Escola Lorena, eu passei algum tempo, né, uma aula, né, sobre a Era Vargas, tá, gente? Então eu acabei encerrando o assunto, né? Prometo para depois fazer um vídeo só sobre a Era Vargas, tá? E aí tinham algumas perguntas, em especial uma que falava sobre o Dia do Trabalho, né? Sempre lembrando, tá, gente, que eu tenho utilizado como base neste ano, tá? Esse livro aqui, Vontade de Saber História, volume 9, né, no caso, tá bom? De Adriana Machado Dias, Keila Greenberg e Marco Pellegrini, tá bom? Que é um livro que eu tenho utilizado na Prefeitura de Cubatão, tá bom? Mas qualquer livro de nono ano, de terceiro ano do ensino médio, tem um assunto que é a Era Vargas, tá? E, claro, nono ano, terceiro ano, a gente trabalha com o século XX. Então, por isso que eu tenho esse classicão aqui atrás, né? A Era dos Extremos, do Eric Hobsbawm, para quem se interessar por uma leitura mais, vamos dizer assim, mais complicada, né? Que especificamente ele fala da história geral, tá bom? O Eric Hobsbawm. E eu tenho outro ali que eu deixei também, que também é um outro livro também de nono ano, que também pode ser utilizado, caso vocês encontrem também, tá bom? Então são opções que vocês têm de livros aí para o estudo. Hoje eu estou utilizando esse aqui, tá bom? Então, gente, aí era um texto que falava sobre o Dia do Trabalho no Brasil, tá bom? Então, aí tinha tem uma foto aqui, né, das manifestações da época e tal, né? E aí tinha as perguntas, que dizia assim, ó, a primeira pergunta dizia assim: em que momento da história do Brasil foi elaborado um discurso unificado sobre o 1º de maio? Tá bom? E como esse discurso se caracterizou? Tudo bem? Aí se dizia assim, né? Aí você tinha que olhar no texto lá, e dizia assim, ó: um discurso unificado sobre o 1º de maio só foi elaborado na Era Vargas. Esse discurso foi modelado pelo Estado e não pela sociedade civil. Levantando a bandeira trabalhista, o governo instaurado em 1930 se apropriou da data e a utilizou para fins propagandísticos, né? Então a gente sabe que o Vargas, tudo que ele fez, né, ele fez com uma intenção política, não porque ele fosse bonzinho, nada parecido com isso, né? Embora ele tenha sido um dos maiores presidentes do Brasil, tudo que ele fez foi com uma intenção, né, de se manter no poder, tá bom? Então aí a política trabalhista ela foi totalmente direcionada pelo governo dele, ok? E não partiu vou dizer assim, dos trabalhadores, né? Partiu do próprio governo com a pressão dos trabalhadores, tá bom? Sempre lembrando isso aí. Ok? A B dizia assim, né? Quais foram as medidas adotadas por Vargas para melhorar as condições de vida dos trabalhadores brasileiros? E quais foram as medidas adotadas para dificultar as organizações livres de trabalhadores, tá? Então, assim, o Vargas, ele adotou algumas políticas que geraram melhorias para o trabalhador, né? Então, jornada de trabalho de 8 horas, férias, carteira de trabalho, criação do Ministério do Trabalho. Por quê? Porque era uma política trabalhista, tá? Infelizmente, no nosso último governo, que é este atual, a primeira coisa que ele fez foi cancelar o Ministério do Trabalho. Então deixou bem claro que ele não estava do lado do trabalhador, né? Por mais que o Vargas tenha feito isso lá nos anos 30, cooptado os sindicatos e tenha dirigido, né, a política trabalhista, se tem o Ministério do Trabalho, até então não tinha, então ele ia fazer alguma coisa pelo trabalhador, tá bom? Então isso, trabalho de 8 horas, férias, carteira de trabalho, não existia até então. Então ele consolidou isso, né? Tá? E o que mais? Para regulamentar as atividades do movimento operário e o mercado de trabalho de forma mais ampla, os sindicatos passaram a ser controlados por normas oficiais. No entanto, o governo de Vargas reprimiu o movimento operário livre por meio da instituição de sindicatos atrelados ao Estado. Então, ao mesmo tempo que ele deu direitos para os trabalhadores, que são incontestáveis, né? Na questão do trabalhismo, né? Dos direitos do trabalhador, que eu sempre falo nas minhas aulas de história, né?
ele controlou o sindicato. Então o sindicato seria um sindicato que era obediente ao governo. E a gente sabe que nenhum sindicato deve ser obediente ao governo, né? Ele deve correr livre, por melhor que seja aquele governo. A gente sabe disso, tá bom? Isso é uma coisa fundamental. Toda vez que o sindicato fica do lado do governo, acaba perdendo o bonde da história, tá bom? Por melhor que seja esse governo, tudo bem? Então, ao mesmo tempo que o Vargas ajudou de um lado o trabalhador, do outro lado ele acabou prejudicando, ok? E a letra C, de acordo com o texto, qual foi o novo sentido dado por Vargas ao Dia do Trabalho, tá bom, gente? Então, o que o Vargas fez, né, nessa questão do Dia do Trabalho? Então ele deu ao Dia do Trabalho o sentido de uma festividade oficial, tá? Que seria conduzida pelo governo. Isso é como eu falei para vocês, isso aí já ocorria fora do país, né? Principalmente em locais onde havia ditaduras, né? Então isso na Alemanha, na Itália, eles usavam a força do trabalhador, né, nessas manifestações. Assim como lá na União Soviética, na época do Stalin também, né? Então, meio que o Getúlio fazia algo que já estava ocorrendo lá na Europa, né? Tá bom? Então ele conduziu e ganhou popularidade com essas manifestações que eram quase que um êxtase coletivo, né? Tá bom? Como ocorre nas religiões hoje em dia, que tem um líder máximo, aquela coisa da política quase que indo para um caminho religioso, né? Em que as pessoas perdem o senso crítico, como a gente fala, né? Que a gente sempre fala isso, que os governantes, eles não devem, ou melhor, o povo não deve servir aos governantes, e sim o contrário. Os governantes têm uma obrigação de sim fazer um bom governo para as pessoas, os cidadãos, tá? Tá bom? Beleza, gente? Então o Getúlio ele se apropriou do movimento do trabalho e fazia e lucrava com isso, né? Que é o trabalhismo, né? Alguns chamam de populismo também, tá? Que também ocorria aqui próximo na Argentina, né? Com o Perón na mesma época, que mais ou menos na época do Getúlio também, tá bom? Então eu espero que vocês tenham gostado. O que eu recomendo para vocês é que vocês leiam mais sobre o tema, né? O tema do Getúlio, né? Como eu falei, a Era Vargas é um dos temas fundamentais da história, né? Tanto do 9º ano quanto do 3º ano do ensino médio. Cai em concurso, cai em vestibulinho, cai em vestibular. Não tem como desvincular, né, a história do Brasil de um cara chamado Getúlio Vargas, tá bom? Então é um dos temas fundamentais. Eu não trouxe aqui o livro, né? Mas um livro que eu recomendo muito, né? Dois livros, na verdade, né? O História do Brasil, do Boris Fausto, tá? Que trata bastante dessa parte da Era Vargas, né? Ele cita bastante o Vargas, ele tem até uma biografia do Vargas, e a biografia própria, né, do Getúlio Vargas, do historiador Lira Neto, tá, gente? Que também eu indico muitíssimo para quem quer saber mais sobre o período do Vargas no poder, que se deu, né, aí 15 anos direto, depois ele ainda voltou para o final, né, desse governo dele, que foi um final trágico, tá bom? Então por isso a gente chama de Era Vargas, porque durou bastante tempo, né? Assim como a gente se refere à Era Napoleônica também, porque durou bastante tempo, tá? Tá bom, gente? E por isso ele ficou como um mito, ele sim, um mito da história do Brasil, Getúlio Vargas, tudo bem? Para as pessoas de mais idade, provavelmente o avô, né, você estudante jovem que está me ouvindo, ou para o bisavô, né? Quem ainda tem bisavô vivo, que tem essa memória ainda boa, né? Com certeza vai lembrar como o maior de todos os presidentes, pelo menos na questão do trabalhismo, tá? Tá bom, gente? Então espero que você tenha gostado, dá um joinha, compartilha o vídeo. Aquele que não se inscreveu no canal ainda, dá uma força pro professor Paulo Silva, se inscreve no canal. E qualquer dúvida para aqueles meus alunos do José da Costa, 3º ano ensino médio, os meus alunos da Escola Lorena, sabem onde me procurar, tá bom? E até a próxima, se Deus quiser.